Outro exame transvaginal, dobra joelhos para cima. Ela também ela já conhece o exame, então vou só ajustar só o posicionamento aqui. Não, sobe mais, sobe mais. Eita, nervosa. Tá nervosa, tô percebendo. A perna começa a ficar travada igual uma pilastra. Isso é normal, gente. Normal a pessoa ficar tensa. E aí quando a gente vai começar o exame, fica difícil, né, de passar o equipamento. Então o que eu faço nessas horas é o seguinte. Primeiro eu sempre começo olhando bem o introito vaginal, procura afasta só um pouquinho o joelho, isso. A procura mais de cistos, é frequente, tá? A gente encontrar algumas alterações, principalmente cisto, logo no iniciozinho do canal vaginal. Aí eu aproveito e já dar uma olhadinha em uretra também. Difícil ter alguma alteração de uretra, mas já vi uma vez uma imagem que parecia um divertículo, eu não tenho comprovação, mas achei que fosse. Então, ó, parede vaginal, eu posso rastrear a direita e a esquerda, né? E quando a pessoa está muito nervosa, eu faço assim, ó. Respire bem fundo, Raquel, enche bem o pulmão. Na hora que ela está distraída, prendendo a respiração, eu passo o aparelho, tá? É uma formazinha de evitar aquela resistência da musculatura, né? Que aí acaba machucando um pouco. Muito bem, pode respirar normal, muito obrigado. Então, ó, aqui na hora que eu chego com o aparelho perto do colo do útero, que tá para cá, né? E aqui tá o fundo, ou seja, aqui é a cabeça da paciente, aqui os pés da paciente, aqui é a barriga e aqui é a porção mais posterior, mais pro lado das costas, certo? Então, no caso dela, o útero dela é um pouco mais antivertido, né? Um pouco mais no posicionamento mais comum que a gente costuma ver. E a gente vê bem no mesmo eixo o fundo e colo. Então pegar esse eixo aqui fica simples, tá? Aí eu vou pegar o antero posterior, vou fazer minha foto e a partir daí eu vou girar a minha mão no sentido anti-horário para manter a minha orientação, lembra aquela orientação aqui de cima? Para manter minha orientação e fazer a medida transversal. Então, ó, rodei, tá? Estava no longitudinal, rodei minha mão anti-horário, sentido anti-horário, e aí eu vou só rastreando o útero de cima para baixo para achar um melhor ponto de fazer essa medida. Vou diminuir a profundidade para aumentar o útero na tela, vou aumentar meu ganho também e aqui fica legal. Então, estou pegando a terceira medida do útero, que aí ele vai me dar um volume ali, ou em centímetro cúbico, ou ml também, aí tem só que calibrar a máquina ali. Então, bacana, 56 centímetros cúbicos, tá? Voltando para o longitudinal, ou seja, eu viro minha mão de novo no sentido horário, acho o longitudinal do útero. E aí eu vou rastreando, ó, eu chego o aparelho um pouco mais para baixo, um pouco mais em direção ao pé, aqui, para pegar bem o colo, ó, tá? E a anatomia dela é muito legal, porque a gente consegue ver bem o posicionamento do colo, tá vendo? A gente não pega, o aparelho quando entra, ele não pega de cara o orifício, ele pega um pouco mais no recesso superior, então a gente cola aqui e vê o útero dessa forma. Isso aqui é o canal cervical, e perceba esse líquidozinho, quer dizer, essa área anecoica livre, ó, perceba como as alças elas aparecem aqui, olha como é que o contorno da alça é definido pelo líquido, né? Então, esse líquido posterior, no fundo de saco de Douglas, né, ele é bastante frequente, tá? Mais relacionado, inclusive, com o ciclo, né? Após a ovulação, ele ainda fica com mais volume, beleza? Então, perceba aqui o peristaltismo, ó, a gente consegue perceber o contorno externo da alça por conta da presença do líquido. Então, fica muito legal essa imagem, né? A gente ficar percebendo isso daí. Então, líquido livre em fundo de saco não é nada de extraordinário, tá?
A gente vai ter que relevar isso de acordo com características clínicas, né? Porque sim, ele pode ser significativo no caso de um processo inflamatório, mas simplesmente essa visão não quer dizer nada, beleza? Então bacana. Então voltando a analisar o útero, aí eu vou dar uma pista para vocês o seguinte, deixa eu só medir o endométrio aqui que eu quero falar uma outra coisa. Perceba quando o endométrio está homogêneo, né? Espesso, de acordo com a fase do ciclo, mediu 11 milímetros de espessura. Beleza. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, eventualmente o útero ele é muito antivertido ou ele é muito retrovertido. Então eu não consigo pegar esse eixo para medir o longitudinal todo aqui, certo? Como é que eu faço quando acontece isso? Eu vou medir, imaginando que ele esteja virado, entendeu? Dobrado, tá? É como se ele tivesse realmente dobrado. Na verdade ele fica dobrado. Então, como eu não consigo pegar um eixo inteiro, e às vezes a gente usa até uma imaginação, vamos ver se o útero tivesse por exemplo, virado assim. Eu poderia pegar o fundo aqui e meio que sugerir que o colo tivesse naquela posição. Mas eu tenho uma forma talvez até mais interessante, mais eficiente de medir, que é você medir primeiro uma parte, depois você mede a outra parte. E somos dois aqui, ó. Tá? 40 deu a primeira, 28 deu a segunda, 68 seria o longitudinal do útero, tá? Isso é uma manhãzinha, mas não é o caso dela, que no caso dela não precisa disso. Muito bem. Então, ó, terminei de rastrear o útero no longitudinal. Agora eu vou fazer o mesmo rastreio no transversal. Só que eu tenho um problema. Existem pessoas que colocam uma almofadinha embaixo do quadril da paciente para poder ficar com mais mobilidade. Isso também traz o útero um pouco mais adiante, fica mais fácil, realmente fica mais fácil. Não é uma rotina minha, tá? É um pouco desconfortável também esse posicionamento para a paciente, mas quando acontece, mas não fazendo isso, a gente acaba gerando um probleminha, que também não é uma cama ginecológica, né? A cama ginecológica seria o melhor de tudo para avaliar. Mas o que acontece é o seguinte, como eu não faço isso, quando eu estou no transversal fazendo esse corte aqui e eu preciso subir mais o corte transversal para pegar lá no fundo, quando eu faço isso, a parte onde eu pego do transdutor, a parte mais próxima do cabo do transdutor, bate na cama. E aí eu não consigo subir mais para o fundo. Eu consigo resolver isso de duas formas. Ou eu vou na barriga da paciente, empurro o útero para baixo e aí eu consigo rastrear, ó, tá vendo como agora eu vou lá no fundo? Agora eu consigo rastrear até o fundo, tá? Simplesmente fazendo esse movimento aqui, como se fosse uma manobra bimanual, né? Só que eu vou usar uma mão e o transdutor, e aí eu consigo ir lá no fundo. Ou a outra hipótese é pedir para que a própria paciente levante o quadril, descolhe o quadril da cama. Faz isso para mim, por favor. Ó, na hora que ela faz isso, eu inclusive fico com a minha mão solta aqui, porque aí eu não preciso mais, ó, dá até para ver que o útero ele não está mais aqui, ele já veio para cá. Na verdade, eu tenho essa mobilidade, né? Não é que o útero saiu do lugar, eu é que ganhei mobilidade com a minha mão, e aí fica mais fácil, tá bom? Não lembrando de pedir para a paciente voltar, senão cansa, né? Pode voltar, obrigado. Maravilha, útero 100%. Agora vamos procurar o ovário. Eu já vi um outro ali, o ovário esquerdo apareceu de gaiato ali, porque ele está um pouco mais na linha média. E o ovário direito apareceu facinho, né? Então, ó, estou aqui no longitudinal, ó, o ovário esquerdo aqui, ó, bem gaiato, aparecendo toda hora. Mas aí eu vou virar um pouquinho a minha mão da linha média e a ponta do transdutor para a direita. Fazendo isso, é a primeira coisa que eu faço, ó, já tive uma pista aqui, os folículos eles denunciam a presença do ovário com mais facilidade, né? Então, ó, aqui está o ovário, aí eu vou ajustando, né? Vou trazendo a ponta do transdutor mais para próxima do ovário, eventualmente até fazendo umas compressõezinhas para espalhar gás, para ficar mais perto do ovário, e isso gera um pouco mais de desconforto. Então a busca do ovário é sempre um pouco mais desconfortável.
Então agora que eu estou aqui no longitudinal, eu vou girar a minha mão em cima do ovário até ficar com o transversal dele, ó. Tá? Vamos ver se ele está com volume aumentado. Às vezes está parecendo ele um volume aumentado, né? Então vamos lá. Embora não tenha não tenha uma alteração com relação a folículo, né? Não vejo. Então, ó, um ovário de 9,3 dentro de um padrão habitual. Não me chama atenção, então, volume não, tá? Foi só porque eu aumentei demais a imagem na tela. E tá bacana. Então, ó, ela tinha me dito em relação a síndrome de ovário policístico, eu tô achando esse ovário bem inocente, tá bom? E aí eu vou voltar para procurar o esquerdo, que não precisa nem procurar, né? Que ele tá doido para aparecer, olha aí, ó. Inclusive, ó, tá aqui o colo, só um pouquinho para a esquerda já começa a aparecer o ovário aqui, ó. Então ele tá bem facinho de ser encontrado também, ok? Então, ó, esse é o transversal, eu já comecei no transversal, vou aumentar ganho para ele ficar um pouquinho mais claro, com mais brilho a imagem. Vou jogar para o lado a outra imagem, vou rodando novamente até achar o longitudinal dele. Tá aí, ó, o ovário esquerdo. Ou seja, foi fácil, né? Foi fácil achar o ovário. Vamos só medir longitudinal do ovário, antero-posterior do ovário, transversal do ovário esquerdo. Muito bom! Que beleza, viu? Normal o seu exame. Bom demais. Você lembra da última menstruação, quando foi? O dia? Tá bem regular. Foi começo do mês. O dia No começo desse mês. No começo desse mês. Uhum. Hoje a gente está no dia 22. Tem uns 20 dias, então? Tem. Ok. Então, gente, é isso. Eu não vi nenhum folículo dominante, né? Tem líquido livre no fundo do saco. Também não vi folículo em regressão. Mas é possível que ela esteja aí com o ciclo chegando aí ao fim, né? Já deve ter reduzido o folículo, já deve ter regredido todo, tem um líquidozinho ali. E o endométrio espessado, ecogênico, homogêneo, tudo tranquilo. É isso. Muito bem. Olha só quem veio. Só menstruação.